Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Caríssimos fiéis, nós bem sabemos que a misericórdia de Deus é infinita, porque não há pecado que nosso Senhor não possa perdoar, por mais graves ou numerosos que sejam. Mas se a consideração ou a lembrança desta misericórdia tantas vezes serviu mais para aliviar a consciência de um pecador, a fim de que perseverasse no pecado com a presunção de que seria perdoado, ao invés de movê-lo a não mais pecar, então não conhecemos a misericórdia divina, que não é uma licença para se ofender ao próprio Deus. De fato, caríssimos, Deus pode perdoar todos os pecados, inclusive o próprio pecado da presunção, mas a sua infinita misericórdia não contradiz a sua infinita justiça, de modo que um pecador pode ser castigado pela mesma misericórdia divina, da qual esperava apenas o perdão imediato. Devemos compreender bem, meus caros, o que é e como age a misericórdia de Deus, a fim de que dela recebamos apenas o perdão e a graça, e não o castigo e a condenação. E por isso mesmo, percorreremos atentamente a epístola e o evangelho que a Santa Romana Igreja nos apresenta neste 11º domingo depois de Pentecostes, que contém uma suave e firme lição de misericórdia. Caríssimos, nós ouvimos o evangelista dizer que um surdo-mudo foi apresentado a Nosso Senhor enquanto percorria terras pagãs. Não foi o enfermo que se dirigiu sozinho até Nosso Senhor, mas foram outros que o conduziram. Segundo o texto grego de São Marcos, o enfermo não era de todo mudo, mas falava com dificuldade. No original nós lemos Kophon kai mogilalon, surdo e que tem dificuldade em se exprimir, razão pela qual após o milagre ele passou a falar perfeitamente. Tratava-se, portanto, de uma mudez e de uma surdez adquirida com alguma doença, pois só falaria com dificuldade quem antes soubesse falar. E uma vez que a audição foi perdida, o único sentido que lhe permitia perceber o entorno era a sua visão. Sem poder ouvir, o enfermo deveria olhar de um lado a outro repetidas vezes para constatar qualquer mudança de circunstância, o que significa que um surdo tende fortemente a ser um indivíduo distraído, porque a visão precisa compensar a falta de audição. E notemos bem, caríssimos, o que fez Nosso Senhor. Como bom médico e bom pedagogo, Nosso Senhor o tomou à parte para que nada o distraísse. Em seguida, o Salvador tocou os seus ouvidos, aplicou saliva à sua língua e, após ter elevado os olhos ao céu, suspirou e disse o Ephphatha, que quer dizer abre-te. É preciso notar, caríssimos, que tocando o enfermo desta maneira, aplicando saliva em sua língua e suspirando diante dele, Nosso Senhor não apenas manifesta que é o autor da cura, como também se serve dos elementos mais adaptados à condição deficiente do surdo-mudo. Mas antes de prosseguir, caríssimos, podemos agora reler a epístola que a liturgia romana nos apresenta neste domingo. São Paulo menciona muitos daqueles que viram Cristo ressuscitado, até que ele mesmo, o último dos apóstolos, também o visse. A incredulidade e o medo dos apóstolos, assim como a infidelidade de São Paulo, foram curados com a visão de Cristo ressuscitado. A estes, Nosso Senhor apareceu para curar a sua cegueira espiritual. Com o surdo-mudo,
nosso Senhor agiu tocando-lhe os sentidos, salivando e suspirando para curar a sua enfermidade física. Eis como o divino médico de nossas almas curou as enfermidades físicas e espirituais. Eis como nosso Senhor aplicou de maneiras distintas para cada homem o mesmo remédio da graça. Podemos perceber, meus caros, na epístola e no evangelho, a condescendência do Salvador para com os enfermos que devia curar, seja os doentes de alma, seja os doentes de corpo. Mas se Ele nos dá a graça de uma aparição, ou se Ele nos toca com seus dedos, nosso Senhor sempre vem ao nosso encontro. Nosso Senhor, caríssimos, tem pena do nosso estado. Ele sofre com a nossa miséria. E nisto mesmo consiste a misericórdia. Ela é uma comiseração, um condoer-se com a miséria do próximo, como se fosse sua, procurando todos os meios de afastá-la, como a teria afastado de si mesmo. Ninguém tem mais meios de praticar a misericórdia do que o próprio Criador, porque somente Deus pode curar todos os males da criatura. Esta misericórdia nada mais é do que a sua bondade infinita, cobrindo a nossa insondável miséria. Mas ainda que Deus queira e possa nos curar, ainda que Deus seja, por este mesmo motivo, infinitamente misericordioso, somente pela encarnação que a sua misericórdia também se tornou dolorosa e sofrida. Porque somente após ter assumido a natureza humana que Deus, que é puro Espírito, finalmente pôde sofrer, compadecer-se e condoer-se com a criatura miserável. Pela encarnação, meus caros, Deus nos ama também com um coração humano. Deus nos ama também através de uma natureza humana. Mas pela encarnação, finalmente Deus sofre e se compadece daquele a quem se fez semelhante, isto é, a criatura humana. E como a natureza humana do Verbo está unida à sua natureza divina, isso significa, caríssimos, a união da sua capacidade de sofrer, que vinha da natureza humana, com a sua ciência divina perfeitíssima. Deste modo, seria possível que Cristo não sofresse constantemente em sua vida terrena? Na imitação de Cristo, lemos que Jesus Cristo, Senhor nosso, não esteve uma hora sequer em toda a sua vida sem dor e sofrimento. A misericórdia infinita de nosso Senhor, meus caros, não poderia produzir senão um sofrimento constante e agudíssimo daquele que vê com ciência divina os prejuízos e as consequências incomensuráveis que vêm de cada pecado e já mesmo do menor dos pecados. Portanto, caríssimos, saibamos que a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo lhe custou muito caro. Custou-lhe não menos do que uma vida de sofrimentos, pois nosso Senhor não pode não sofrer diante do mal da sua criatura. Com a sua ciência divina, ele viu todos os pecados da humanidade, aqueles que foram cometidos, aqueles que estavam sendo cometidos e aqueles que serão cometidos até o fim dos tempos. E não de forma genérica, mas ele viu do alto da cruz e esteve diante dos seus olhos durante toda a sua vida, todos e cada um dos pecados que nós cometemos e cometeremos. E toda essa vida de humilhações e sofrimentos por cada um de nossos pecados, que tem um valor infinito. A paixão apenas intensificou esse sofrimento, meus caros, apenas multiplicou as dores físicas.
Mas nosso Senhor foi, a cada instante de sua vida, aquilo que o profeta diz a respeito dele, isto é, o homem das dores, experimentado nos sofrimentos, nas palavras do profeta Isaías. Se para nos manifestar a sua misericórdia infinita, caríssimos, nosso Senhor viveu uma vida que foi sofrimento, a presunção da misericórdia divina é, sem dúvidas, um pecado que ofende particularmente a Deus. Enquanto que pela sua justiça Deus nos dá a cada um aquilo que nos é devido, aquilo que é proporcional à nossa natureza, pela sua misericórdia Deus nos dá os seus bens em abundância, para além de toda a justiça. Ofender a misericórdia, portanto, é mais grave do que ofender a justiça. Ofender a misericórdia é se esquecer da própria miséria, ou melhor, erigir a miséria do pecado ao insano estatuto de felicidade. Ofender a misericórdia é uma loucura sem tamanho, é escolher para si apenas os deleites e alegrias desordenados do pecado, enquanto Deus escolhia para si na encarnação as dores e os sofrimentos. Ofender a misericórdia é mais do que pecar com os bens que Deus nos deu. Ofender a misericórdia é muito mais do que pecar com os bens que Deus nos deu, caríssimos, porque tudo o que temos, recebemos do nosso Criador. Ofender a misericórdia é mais do que pecar com os bens que Deus nos deu, é pecar com a graça, é desprezar a graça, o que é muito mais grave do que pecar com as criaturas. Ofender a misericórdia pelo pecado da presunção é cometer um pecado que sequer Lúcifer e seus anjos cometeram, pois os demônios pecaram apenas uma vez antes da condenação, enquanto que os pecadores presunçosos da graça tornam a ofender a Deus, apesar dos constantes apelos que Deus lhe faz pelas graças que lhes manda para a sua conversão. Ofender a misericórdia é desprezar, pisar, escarnecer o sacrifício de nosso Senhor, jogar fora o sangue que Ele derramou por nós. Se o pecado é a nossa pior miséria, caríssimos, não existe miséria pior do que rejeitar a cura, do que rejeitar a graça, do que rejeitar a misericórdia. Por esta razão, ouvimos no Evangelho que o surdo-mudo foi conduzido até nosso Senhor. De uma certa maneira, o surdo-mudo também era paralítico, na medida em que precisava da ajuda dos outros para se aproximar de nosso Senhor, porque sozinho não conseguiria. Portanto, meus caros, precisamos nos guardar da presunção, pois o seu efeito é a dureza de coração. Quanto mais alguém resiste à graça e rejeita a misericórdia, mais difícil e mais custoso será o arrependimento. O católico que atrasa sua confissão, caríssimos, para poder aproveitar durante mais tempo o seu estado de pecado, para mendigar durante alguns dias, meses, ou quem sabe anos, as falsas alegrias do seu pecado, este católico arrisca não conseguir se confessar quando a ocasião se apresentar, porque o mesmo demônio que nos tenta a presunção, depois nos tentará ao desespero e à vergonha. O desespero e a presunção andam juntos. Claro, no final, um deles ganha, mas ambos conduzem ao mesmo inferno. Não há absolutamente nada a ser aproveitado com o atraso da confissão. O que o pecador diz aproveitar consiste, na verdade, na ofensa a Deus. Ele se compraz em ofender nosso Senhor. O presunçoso se assemelha ao soldado que feriu o lado de nosso Senhor. Não satisfeito de vê-lo morto, quis ainda assim continuar a ofendê-lo.
A presunção da misericórdia, assim como o golpe da lança, fere diretamente o coração de Deus. E é isso o que fazemos quando persistimos no pecado mortal, sem nada fazer para sair dele. Mas, para concluir, retornemos ao Evangelho, meus caros. O surdo-mudo do Evangelho foi apresentado ao nosso Senhor, e a misericórdia do Salvador não falhou em curá-lo, do modo mais adaptado à sua enfermidade. A cura do surdo-mudo, meus caros, é também uma imagem da nossa própria conversão, da conversão dos presunçosos. Aquele que antes tinha fechado os ouvidos à palavra de Deus, depois da cura voltou a ouvir a pregação da doutrina. Aquele que antes havia emudecido para o bem, depois da cura se pôs novamente a falar com retidão. Pois aquele que reza diz palavras puras e honestas e edifica o próximo. Mas o surdo-mudo não teria sido curado se rejeitasse ficar a sós com nosso Senhor, se não quisesse olhá-lo, se não deixasse que ele o tocasse e, sobretudo, que lhe aplicasse saliva. Do mesmo modo, São Paulo não teria sido curado da incredulidade se fugisse da visão de Cristo. Como os judeus haviam tampado os ouvidos enquanto Santo Estevão narrava a sua visão do céu. E naquela ocasião, bem sabemos, o então Saulo estava presente. Caríssimos, para sermos curados da presunção, para que nosso Senhor nos faça o dom da sua misericórdia, precisamos aceitar que Ele nos tire da multidão, que Ele nos ponha à parte para olharmos apenas para Ele. Aquele enfermo do Evangelho vagava sempre os olhos em todas as direções a fim de compensar a falta de audição. Nós também devemos cessar de vagar os olhos nas criaturas, como quem espera um dia encontrar alguma criatura que lhe dê felicidade plena neste mundo. E isso é uma loucura, uma mentira do demônio, que é o pai da mentira. Nada vai satisfazer nesse mundo a nossa sede de felicidade eterna. Devemos fixar nossos olhos em nosso Senhor, não rejeitando as graças que a providência nos dá. Pouco adianta cumprir o preceito dominical se nossos olhos vagam, se nossos pensamentos voam durante a missa. Pouco lucramos se nossos lábios dizem uma oração, enquanto a visão ou a imaginação não estão recolhidas e concentradas na oração. Pouco tiraremos proveito se vemos a nossa vida espiritual como um checklist de práticas. Deus vem ao nosso encontro, Ele está junto de nós, Ele se deu a nós em seu corpo e em seu sacrifício aqui na Santa Missa. Ele está conosco no sacrário. A sua misericórdia sempre virá do modo mais adequado à nossa miséria, e não há miséria que Ele não possa curar. Por outro lado, nós também devemos ir ao encontro de nosso Senhor, fixando os olhos nele e deixando que seus dedos divinos, que representam a ação do Espírito Santo, toquem as nossas enfermidades. E nenhum meio é mais eficaz para se olhar a nosso Senhor do que a meditação, da qual provém uma verdadeira iluminação da inteligência, e a partir da qual aceitaremos os remédios da graça pelas boas resoluções. Quem medita vê a luz de Deus. Quem não medita não vê esta luz e vaga, perdido, pronto para dar com a cabeça na parede. Quem medita quer ser curado. Quem não medita rejeita o meio mais eficaz para se extirpar as raízes do pecado na alma. Caríssimos, dentro de instantes, a hóstia e o cálice serão elevados pelo sacerdote para a adoração dos fiéis. Quantas vezes vimos esta cena divina? Quantas vezes vimos Deus sob as espécies eucarísticas
renovando o santo sacrifício do Calvário. Mas se ainda somos surdos mudos, se ainda tardamos para ouvir a voz da graça e nos calamos para as boas palavras, preferindo aquelas conversas que ferem a caridade e a pureza, é porque olhamos para nosso Senhor apenas com os olhos da carne, enquanto nosso espírito permanece inquieto, distraído, vagando em pensamentos exteriores ao santo sacrifício. Mas é próprio da misericórdia de Deus nos dar a sua graça para além dos nossos méritos e dos nossos pedidos, como diz a Santa Igreja na coleta da missa de hoje. Devemos olhar para nosso Senhor, ou como dizia Santa Elizabeth da Trindade, devemos ficar só com o só. Devemos procurar a solidão com o nosso único necessário, pois a consideração do seu amor infinito nos fará, finalmente, detestar aqueles pecados pelos quais ainda hoje nutrimos afeto. É justamente olhando para nosso Senhor que nós poderemos ver o bem supremo e como não há nada que supere o bem que é o próprio Deus. E assim nós largaremos o nosso pecado de estimação. Deixaremos de vagar de prazer em prazer, atordoados nesse vai e vem entre a presunção e o desespero, e deixaremos que Deus nos cure com a sua graça por meio de uma boa confissão, de uma boa comunhão e por uma vida de oração constante e fervorosa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.